Olá, alunos do primeiro ano da Escola Estadual de Jordânia. Vamos para mais um vídeo. Desta feita, nós vamos abordar equações do segundo grau e razões trigonométricas. Então, estaremos trabalhando com equações do segundo grau, um pouquinho de semelhança de triângulos e razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aqui estão algumas habilidades que a gente precisa contemplar, né? Com esses assuntos, né? Reconhecer uma equação do segundo grau, você tem que ser capaz de reconhecer uma equação do segundo grau, tem que ser capaz de identificar as raízes de uma equação do segundo grau, tem que ser capaz de compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, reconhecer o plano cartesiano, localizar pontos no plano cartesiano, representar um conjunto de dados graficamente no plano cartesiano, demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes, demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. Então, vamos primeiro reconhecer uma equação do segundo grau. Nós temos aí algumas equações do segundo grau e algumas equações que não são do segundo grau. Você seria capaz de dizer quais dessas equações são do segundo grau? Olha, a dica para você saber se uma equação é ou não do segundo grau é você observar o expoente. Então, o expoente, para quem não lembra, expoente é um númerozinho que vem na frente, em cima aqui, ó. Isso aqui é a base, isso aqui é o expoente. Lembra? Potência 2, expoente, x, base. Então, o expoente é o númerozinho que vem em cima. Você vai observar esse expoente. Se o maior expoente da equação for 1, a equação é do primeiro grau. Se o maior expoente da equação for 2, a equação é do segundo grau. Se o maior expoente entre as incógnitas de uma equação for 3, a equação é do terceiro grau. E assim sucessivamente. Então vamos ver caso a caso, né? Essa equação, por exemplo, ó, estão observando que a incógnita aqui é x, né? E o expoente, o maior expoente é 2, porque o expoente aqui é 1. Tá vendo o expoente aqui? Não tem nada, Nilson, não tem nada. Então, quando não tem nada, é 1, o expoente é 1. Então, aqui o expoente é 1, aqui o expoente é 2. Então, o maior expoente é 2. Então, essa equação aqui é do segundo grau, ok? E essa equação aqui, quem é o maior expoente? 3. Então, essa equação não é do segundo grau, essa equação é do terceiro grau. Porque eu tenho um expoente 2 aqui, mas eu tenho um expoente 3. Você tem que observar quem é o maior expoente entre as incógnitas. Então, o maior expoente aqui é 3. Então, essa equação é do terceiro grau. E essa equação aqui? Nitidamente do primeiro grau, porque o expoente aqui é 1, né? Então, se o expoente é 1, o maior expoente é 1, a equação é do primeiro grau. E essa equação? Olha, toda vez que você vê situações como essa aqui é uma multiplicação de equações, né? Na realidade eu tenho um produto aqui, isso aqui é um produto notável, chamado de produto da soma pela diferença de dois termos. Então, ó, produto, multiplicação da soma pela diferença de dois termos, x e 2. Então isso aqui eu sei que vai dar x ao quadrado menos 4, o resultado, x ao quadrado menos 4. Mas se você quiser, você pode fazer a conta, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 2, menos 4. Aqui eu tenho termos semelhantes, ó, 2x, 2x. Aqui eu tenho menos 2x, mais 2x. Então, 2x menos 2x dá 0. Então, eu vou cancelar esses dois termos aqui. Só vai sobrar para mim o x ao quadrado menos 4. Ok? Agora, olhe para essa equação. Ela é do primeiro grau, do segundo grau? Claro, do segundo grau. Por quê? Porque o expoente é 2. O maior expoente é 2, então ela é uma equação do segundo grau. Então essa equação aqui de baixo é igual a essa equação de cima, só que a de cima está escrita de forma fatorada, né? E a de baixo não, a de baixo a gente conseguiu fazer a continha de multiplicar aqui e chegamos na de baixo. Então essa equação de cima é igual à de baixo, ambas são do segundo grau. E agora, essa equação é do segundo grau? Nós temos aqui uma expressão algébrica, né? Nós temos uma equação em cima sendo dividida por uma equação embaixo.
Então, tome cuidado com multiplicação e divisão, porque na multiplicação e divisão de expressões algébricas, nem tudo é o que parece ser. Você vê aqui, ó, o expoente 2, aí você fala, a equação é do segundo grau, o maior expoente é 2. Não, mas tem uma divisão aqui, tá? E a gente já viu que esse x ao quadrado menos 4 é x mais 2 vezes x menos 2. Então, se a gente escrever x mais 2 vezes x menos 2 aqui, ó, a gente vai cancelar esse x menos 2 com esse x menos 2 aqui. Então a gente cancela o x menos 2 de cima com o x menos 2 de baixo. Corta esse com esse, vai sobrar só x mais 2 para mim. Então essa equação de cima é igual a essa equação aqui, ó, de baixo. Mas essa equação de baixo é do segundo grau? Não, não é do segundo grau porque o expoente aqui é 1, não é? Então, ó, expoente 1 é equação do primeiro grau. E essa equação é do segundo grau? Bom, se você tem uma multiplicação aqui, basta multiplicar. Só que quando eu multiplicar x ao quadrado por x, eu vou encontrar x ao cubo. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2, menos 2x ao quadrado. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2, menos 6. Então eu tenho x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x menos 6. Essa equação aqui é igual à de cima, só que a de cima está escrita na forma fatorada. E essa equação aqui é do segundo grau? Não, não é? O maior expoente é 3. Então, se o maior expoente é 3, a equação é do terceiro grau. E essa equação aí, gente, é do segundo grau? Sim. Isso aqui é um produto notável, quadrado da diferença de dois termos. É um produto notável. Então, ó, quadrado da diferença de dois termos. Por que diferença? Por sinal de menos. Conta de menos. Então, ó, o quadrado, porque está elevado a 2, da diferença de dois termos. Quem são os dois termos? X e 3. X e 3. Então isso aqui vai ser igual, usando a regra do produto notável, x ao quadrado menos 6x mais 9. Por quê? A regra diz que é o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Então isso aqui vai dar x ao quadrado menos 6x mais 9. Isso aqui é uma equação do segundo grau? É. E a de cima? A de cima é igual a de baixo. Só que a de cima está escrita na forma fatorada, tá? X menos 3 vezes x menos 3. Vai dar x ao quadrado menos 6x mais 9. E essa equação é do segundo grau? Não é do segundo grau, porque eu vou tirar a equação da raiz 9. A raiz quadrada de 9 é 3. E a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, ou seja, é x, né? X positivo. Então, isso aqui vai dar 3x. 3x é a equação do segundo grau? Não, é uma equação do primeiro grau, porque o expoente de x aqui é 1. Então, vocês já aprenderam a como identificar se uma equação é do primeiro grau ou é do segundo grau. Agora, vocês precisam identificar também os coeficientes dessa equação. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Ela só pode ser uma equação do segundo grau se A for diferente de zero, né? Então, A tem que ser diferente de zero, porque se A for zero, acaba com isso aqui tudo. E aí eu não vou ter mais uma equação do segundo grau, vou ter uma equação do primeiro grau, para sobrar isso aqui para mim, ok? Então o A tem que ser diferente de zero. Então, você precisa saber quais são e onde estão os coeficientes da equação. Os coeficientes são os números que aparecem aqui, ó, na frente do x ao quadrado, na frente do x e aqui separado de todos, que a gente chama de termo independente da equação, ok? Então você tem que lembrar sempre que o número que aparece na frente do x ao quadrado é o nosso A. O número que aparece na frente do x é o nosso b. E o número que aparece sozinho, que é o termo independente, é o nosso c. Ok? Então A é o coeficiente de x ao quadrado, ou seja, é o número que aparece na frente do x ao quadrado. B é o coeficiente de x, é o número que aparece na frente do x. E c é o termo independente, é o número que aparece sozinho. Tá? Então, memoriza isso. Você precisa guardar isso, porque senão você não consegue resolver uma equação do segundo grau, tá? Então vamos agora para um exemplo. Tá aí uma equação. Quem é A, quem é B e quem é C? A equação está escrita aí. Aí você tem que lembrar que A é o coeficiente de x ao quadrado. Então, nesse caso, o número que está na frente do x ao quadrado aqui é menos 2. Então, A é menos 2. Quem é B? B é o coeficiente de x, é o número que está na frente do x. Então, aqui é o 5. Então, B é igual a 5. E quem é C? C é o termo independente, é o número que aparece sozinho aqui, ó. Quem é ele? O 7, né? Então C é igual a 7.
Então A é menos 2, B é 5, C é 7. Vamos para outra equação. E agora? Quem é A, quem é B e quem é C? Aí você pensa assim, ah, Nilson, agora não tem ninguém na frente do x ao quadrado, não tem ninguém na frente do x, então não tem nem A nem B. Nada disso. Quando não aparece ninguém aqui na frente do x ao quadrado, quem está aqui? O 1. Só ele pode estar aqui porque quando eu multiplicar 1 por x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Só que observe que a gente tem um sinal de menos. Então não é só o 1 que está aqui, é o menos 1, é um número menos 1. E aqui? Aqui sim é o 1 que está à frente do x. Ó. Então aqui é 1, aqui é menos 1. Então quem é A? A é menos 1. E quem é B? B é 1. E C? C é o termo independente, é o 3. Então entenderam? Você precisa sempre, quando tem uma equação do segundo grau, saber identificar A, B e C nessa equação. Tá? Você precisa saber identificar A, B e C na equação. Vamos agora trabalhar para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. As raízes da equação, não confunda raízes da equação com raiz quadrada, raiz cúbica. A gente não está falando desse tipo de raiz. A gente está falando de valores que são dados a x e que torna a equação nula. Tá? Se eu der um valor para x e quando eu fizer a conta e a conta der zero, esse valor que eu dei para x é chamado de raiz da equação. Então as raízes da equação são também chamadas de zeros da função. Tá? Por quê? Porque para encontrar a equação, obviamente, para encontrar as raízes da equação, você precisa igualar a equação a zero. Se as raízes vão tornar a equação nula, então eu já sei que eu posso tornar a equação nula e encontrar as raízes. Posso fazer o contrário, né? Então toda vez que eu preciso encontrar as raízes, eu igualo a função a zero. Então existem várias formas de você encontrar a raiz de uma equação do segundo grau. Tem, por exemplo, se você percebe que a equação é um trinômio quadrado perfeito, você torna ela um produto notável, resolve fácil. Você pode completar quadrados também, falando de quadrado perfeito, você pode completar quadrados, né? Tem as equações incompletas, sem B, sem o C, né? Aqueles coeficientes que a gente já falou aí, né? Então tem várias formas, soma e produto, várias formas de você resolver uma equação do segundo grau. Mas o PET de vocês está tratando da fórmula resolutiva, que a gente chama de fórmula de Bhaskara. Então tá aí a fórmula de Bhaskara. Ela é essa fórmula aqui, ó. X igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 que multiplica A. Então essa é a fórmula de Bhaskara. Observe que aqui já aparece o B e aparece o A, ó, os nossos coeficientes. Aqueles que a gente já viu. A, o coeficiente de x ao quadrado. B é o coeficiente de x. Tá? E aparece um carinha novo aqui, ó, o delta. Delta. Quem é delta? Delta é o discriminante da equação. Então, delta também tem uma fórmula para ele. B ao quadrado menos 4AC. Então, o discriminante delta é B ao quadrado menos 4AC. Menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Observe de novo que aparece aqui o A, o B e o C. Por isso é importante você olhar para a equação e saber identificar A, B e C para você usar esse A, B e C aqui nas fórmulas. Tá? Então, para eu calcular o delta, eu preciso colocar aqui o valor de B, o valor de A, o valor de C, substituir, né? E fazer a continha para achar o delta. Então aqui, vamos a um exemplo de exercício, né, para encontrar as raízes da equação. Eu tenho uma equação aí, que é essa, x ao quadrado menos 3x mais 2, x ao quadrado menos 3x mais 2. Essa é uma equação do segundo grau. E a gente precisa encontrar as raízes da equação. Bom, para encontrar as raízes da equação, eu vou primeiro identificar quem é A, quem é B, quem é C, né? Tá na cara aqui que o meu A é 1, o meu B menos 3 e o meu C é 2. Então já identifiquei. A é 1, B é menos 3 e C é 2, ok? Agora eu vou calcular o discriminante delta, o valor do discriminante. Já que eu vou usar o discriminante na fórmula para encontrar as raízes da equação, eu vou calcular logo o discriminante delta. E eu sei que o discriminante delta
é b ao quadrado menos 4ac. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui o valor de b, substituir aqui, ó, no lugar do b eu vou colocar menos 3, no lugar do a eu vou colocar o 1 e no lugar do c eu vou colocar o 2, sem mexer no formato da equação. Então vamos lá, vamos só substituir os valores de a, b e c. Então tá aqui, ó, menos 3 no lugar do b, ó, aí vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 da fórmula, que multiplica a, que é 1, ó, 1, e multiplica c, que é 2. Tá vendo, ó? C é 2, c é 2. Então, agora, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, menos vezes menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9. Além do mais, nós temos um expoente par. Toda vez que a gente tiver expoente par, mesmo que a base seja negativa, o resultado vai dar positivo. Toda vez, grava isso aí. O expoente é par, é 2, é 4, é 6. Se o expoente é par, a base vai ser, mesmo que seja negativo, o resultado vai ser positivo. Tá? Então aqui vai dar 9 e aqui vai dar menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 2, menos 8. Então vai ficar 9 menos 8 e 9 menos 8 é 1, né? Então achei o valor do discriminante delta. O discriminante delta vale 1. Agora eu pego a equação e vou substituir o valor de b, o valor de a e o valor do discriminante delta. Então vamos lá. No lugar do b eu vou colocar o menos 3. Nessa hora você tem que ter atenção, porque já tem um menos aqui da equação, né? Tem um menos da equação e tem o menos 3, que é o valor de b. Então vai aparecer dois sinais de menos aqui, tá? Mais ou menos raiz de delta, que é 1. Raiz de 1 sobre 2, que multiplica a, que é 1 também, ó. Então já substituí. Agora eu vou fazer a conta. Aqui menos vezes menos vai dar mais, então aqui vai ficar mais 3. A raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1, então a raiz de 1 é 1. E aqui vai ficar 2 embaixo. Então vai ficar 3 mais ou menos 1 sobre 2. Tá aí. Agora eu vou observar quais são os valores para x. Quando eu só deixar o sinal de mais ou quando eu só deixar o sinal de menos aqui. Porque está mais ou menos, não é isso? Vou usar o sinal de mais e o sinal de menos para encontrar as duas raízes. Então, usando o sinal de mais, eu tenho x' igual a 3 mais 1 sobre 2. 3 mais 1 é 4. 4 dividido por 2, 2. Encontrei a primeira raiz. No x duas linhas, eu vou usar o sinal de menos. Ó. 3 menos 1. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, encontrei as duas raízes dessa equação aqui. 2 e 1 são as raízes da equação. Ok? Bom, vamos falar de gráfico. Antes de falar de gráfico, eu quero chamar a atenção de vocês para esse quadro aqui, que está na página 26, se eu não me engano. Está na página 26 do PET. Esse quadro aí, você pode encontrar na página 26 do PET. Eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Está aparecendo aqui o A. O A é aquele coeficiente que aparece na frente do x ao quadrado. O A. Então aqui, ó. Quando o A é maior que zero... Quando eu digo para você A é maior que zero, eu estou falando para você que A é positivo, tá? A maior que zero, A positivo. A menor que zero, A negativo. Então você tem que gravar essas coisas. Toda vez que um número é maior que zero, eu estou dizendo que esse número é positivo, porque não existe número negativo maior que zero. Todos os números negativos são menores que zero. Então quando eu digo aqui, por exemplo, que A é menor que zero, eu estou dizendo que A é um número negativo. Ok? Então, toda vez que A for positivo, A for maior que zero, observe, A é maior que zero aqui, maior que zero aqui, maior que zero aqui. Olha o que acontece. A nossa parábola, que é o gráfico da equação do segundo grau, ela vai ter concavidade para cima. Então, concavidade voltada para cima, ou seja, a boca está aberta para cima. Concavidade voltada para cima, boca aberta para cima, concavidade aberta para cima, boca aberta para cima. Por quê? Porque A é maior que zero, A é positivo. Então, toda vez que A for positivo, a parábola vai ter concavidade para cima. E toda vez que A for negativo, ó, A é negativo aqui, A é negativo aqui, negativo aqui. Toda vez que A for menor que zero ou negativo, a parábola vai ter concavidade para baixo, concavidade voltada para baixo. Ok? Isso é uma coisa para gravar. Outra coisa, está aparecendo aqui o delta, ó, discriminante delta. Então, está aparecendo delta menor que zero aqui, delta menor que zero. Ou seja, o valor de delta negativo, delta igual a zero e delta maior que zero. Delta maior que zero, o valor de delta é positivo. Então, quando eu tenho delta negativo, quando o valor de delta
eu fiz todo o cálculo lá e achei um valor negativo, a parábola ela não vai intersectar o eixo X, tá vendo? Ela não vai cortar o eixo X. Então, se ela não corta o eixo X, significa que ela não possui raízes reais, porque as raízes, quando você põe no gráfico, as raízes vão aparecer em cima do eixo X, sobre o eixo X. Como aqui não tem nenhum ponto intersectando a parábola no eixo X, significa dizer que essa equação não possui raízes reais. Então, toda vez que delta for negativo, toda vez que você encontrar um valor negativo para delta, a raiz não possui raízes, perdão, a equação não possui raízes reais, tá? Toda vez que você encontrar delta igual a zero, ó, delta igual a zero, a equação possui duas raízes com o mesmo valor, tá? Toda vez que o delta for igual a zero, ó, delta igual a zero, delta igual a zero, a equação possui duas raízes com o mesmo valor, ou seja, a equação só toca o eixo X em um ponto, ok? E toda vez que o delta for maior que zero, delta é maior que zero, a equação possui duas raízes distintas. Observe que a parábola ela toca o eixo X em dois pontos, tá vendo aqui? A parábola toca o eixo X em dois pontos, então intersecta o eixo X em dois pontos, aqui e aqui. Por quê? Porque delta, o discriminante delta é maior do que zero, ou seja, o discriminante delta é positivo. Você tem que guardar essas informações. Então, agora que a gente já viu isso, vamos esboçar o gráfico da equação x² menos 3x mais 2. Eu quero lembrar que essa equação x² menos 3x mais 2 é a mesma equação que a gente calculou as raízes, ó, x² menos 3x mais 2. A gente já calculou as raízes dessa equação. A gente encontrou como raízes o 2 e o 1. Então vamos seguir. Então, para esboçar o gráfico, o que eu preciso? Eu preciso saber se A é positivo ou negativo. Aqui eu já sei que A é positivo, porque não tem sinal de menos aqui. Então o A, que é o coeficiente de x², é positivo. Eu preciso saber quais são as raízes. Eu já calculei as raízes. 2 e 1. Não é? Os valores das raízes. 2 e 1. Eu preciso saber quem é o vértice. Ah, aqui é uma novidade, né? Eu preciso calcular onde está o vértice da parábola que representa essa equação aqui. Então eu preciso calcular o vértice e preciso calcular a interseção dessa parábola com o eixo Y. Bom, então vamos fazer isso, né? Então vamos lá. Vamos calcular primeiro a interseção com o eixo Y. Bom, para calcular a interseção da parábola com o eixo Y, basta fazer x igual a zero, né? Se eu fizer x igual a zero, ó, isso aqui vai desaparecer, isso aqui vai desaparecer, e vai ficar só o 2, ok? Então, se eu fizer x igual a zero, isso aqui vai desaparecer tudo, ó, vai ficar só o 2. Então, eu vou achar o 2. Então, na realidade, eu estou calculando aqui o f de zero, né? Então, ó, o f de zero é zero no lugar do x. Então, 0² menos 3 vezes 0 mais 2. Isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero, só vai sobrar o 2, ok? Então, f de zero é 2. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que quando x for 0, y vai ser 2. X é 0, y é 2. Então eu vou ter um par ordenado aqui, 0, 2. Isso aqui é um par ordenado, ó. 0 é o valor para x, 2 é o valor para y. Tá? Isso aqui representa um ponto no gráfico. Ok? Para calcular o vértice da parábola, eu vou usar essa fórmula aqui. A coordenada x é menos b sobre 2a e a coordenada y é menos delta sobre 4a. Então eu tenho coordenada x, coordenada y, ok? Então aqui é o xv, ou x vértice, e o yv, y vértice, tá? Então, para x, menos b sobre 2a. Vamos calcular primeiro o valor de xv, que é o x vértice. Então, menos b sobre 2a. Eu vou substituir o b por menos 3, porque b é menos 3. E o a eu vou substituir por 1. Vai ficar 2 vezes 1, 2. Então aqui menos vezes menos vai dar mais. Eu vou ter 3 sobre 2. 3 dividido por 2 dá 1,5. Pronto, achei a coordenada x do vértice, 1,5, ok? Agora eu vou achar a coordenada y, o yv, que é menos delta sobre 4a. Então, quem é o delta? Eu já encontrei o delta. Delta é 1. E o a? O a também é 1. Ó. Então, 4 vezes 1 vai dar 4. E aqui vai dar 1 em cima. Só que eu tenho o sinal de menos, então vai ser menos 1 sobre 4. Menos 1 sobre 4 vai dar menos 0,25. Então agora eu achei a coordenada x
do vértice, 1,5, e a coordenada y do vértice, menos 0,25. Bom, então vamos montar o par ordenado. Nosso par ordenado aqui, que vai representar o vértice, né? O ponto onde a parábola faz a curva, né? O vértice da parábola é 1,5 e menos 0,25. Agora que eu já tenho o sinal de A, eu sei qual é. É 1 positivo, então o sinal é positivo. A é positivo. As raízes eu já sei quais são, né? 2 e 1. O vértice da parábola eu sei quem é. 1,5 e menos 0,25. Isso aqui é o ponto que representa o vértice. E eu sei também qual é a interseção com o eixo Y. É o ponto 0,2. Agora eu posso fazer o gráfico, né? Lançar no gráfico. Então eu tenho todas as informações. Ó, o sinal de A é positivo. Se é positivo, a concavidade da parábola vai ser para cima. A gente viu lá atrás, né? Na tabela da página 26 tem. O A é positivo, concavidade voltada para cima, boca aberta para cima. As raízes eu achei 2 e 1. A interseção com o eixo Y, o ponto 0,2. E o vértice da parábola é o ponto 1,5 menos 0,25. Ok? Agora eu vou traçar o gráfico. Então tá aí. Esse aqui é o eixo Y, que é o eixo vertical, também conhecido como eixo das ordenadas. Esse aqui é o eixo X, que é o eixo horizontal, também conhecido como eixo das abscissas, tá? Agora eu vou lançar cada valor aqui, cada ponto aqui e traçar a minha parábola. Então o primeiro ponto que eu vou colocar, aliás, os primeiros pontos são as raízes, né? Então eu falei para você que as raízes estão aqui sobre o eixo X, ó. Então as raízes são 2 e 1, 1 e 2. Então eu vou aqui no 1 do X, ó, coloco o pontinho, e no 1 do X eu coloco o pontinho aqui. Então, ó, 1 e 2, no 1 do X e no 2 do X, tá vendo? São as raízes da minha equação, ok? Agora eu vou achar a interseção com o eixo Y. A interseção com o eixo Y está no 0 para X, 2 para Y, ó. 0 para X é aqui, ó, no cruzamento com o eixo Y. E o 2 para Y é aqui em cima. Então a minha interseção está aqui, ó, ok? O ponto de interseção da parábola no eixo Y está exatamente aqui, ó, nesse ponto, ok? E por fim, vamos encontrar o vértice da parábola. O vértice da parábola está aqui, 1,5 para X, 1,5 para X, 0,25 negativo para Y. Então 1,5 para X, menos 0,25 para Y. Então o ponto está aqui. Bom, já tenho os pontos que eu preciso. Agora é só traçar a parábola, ela vai passar por aqui, ó. Ela vai ter que passar por esses 4 pontos. Então vamos desenhar a parábola. Tá aí, a parábola desenhada. Então o gráfico está pronto. Então eu acabei de esboçar o gráfico da equação. Ok? Só para dar uma fixada, eu tenho aqui um par ordenado, né? O par ordenado ele é escrito sempre dessa forma. A primeira coordenada é a coordenada de X. A segunda coordenada é a coordenada de Y. É por isso que ele é chamado de par ordenado, porque é um par de coordenadas e está ordenado porque sempre o primeiro valor que aparecer é referente à coordenada X e o segundo valor que aparecer é referente à coordenada Y. Então, esses pares ordenados aqui, os primeiros valores, ó, são todos correspondentes às coordenadas X. Então, ó, 3 é a coordenada X, 5 é a coordenada Y, menos 2 é a coordenada X, 3 é a coordenada Y, 0 é a coordenada X, menos 1 é a coordenada Y. Você tem que ficar atento porque sempre você vai ter que escrever assim: primeiro a coordenada X, depois a coordenada Y. Nesse formato aqui, separados por vírgula e dentro dos parênteses, tá? Às vezes vai vir separado por ponto e vírgula, porque se tiver um número decimal, né? Se for um número decimal, aí as coordenadas vão ser separadas por ponto e vírgula. Bom, aqui eu tenho um plano cartesiano, né? Um plano cartesiano. E os pares ordenados, eles representam pontos no gráfico. Então eu tenho uma prova aqui de que cada par ordenado desse representa um ponto no gráfico. Por exemplo, esse par ordenado aqui, 3 para X, 2 para Y, representa o ponto A. Esse par ordenado aqui, menos 4, 3, representa o ponto B. Esse ponto aqui, menos 3, representa o ponto C. O par ordenado 4, menos 2, representa o ponto D. Então, cada par ordenado desse representa um ponto no gráfico. Toda vez que você olhar para um par ordenado, você vai lembrar que ele representa um ponto no gráfico. Se eu traçar aqui um quadriculado,
Olha aí o quadriculado. Você vai observar o seguinte, ó, que o ponto A tem coordenadas 3, ó, 3 para x e 2 para y. E é exatamente o que aparece aqui no paraordenado. 3 para x, 2 para y. Se você olhar o ponto B, ele tem coordenadas menos 4 para x, menos 4 para x, 3 para y. Ó. Menos 4 para x, 3 para y. Exatamente o que aparece aqui no paraordenado. Menos 4 para x, 3 para y. O ponto C tem coordenadas menos 3 para x, menos 3 para y. Assim como está aqui. O ponto D tem coordenada 4 para x, menos 2 para y. 4 para x, menos 2 para y. Assim como está aqui no paraordenado. 4 para x, menos 2 para y. Então, o paraordenado vai localizar o ponto no gráfico. Eu vou saber onde está o ponto no gráfico através do paraordenado, par de coordenadas. Assim como a gente sabe onde está uma cidade em todo o globo terrestre, né? Em todo o planeta, você sabe onde está localizada uma cidade através das coordenadas latitude e longitude. Né? Cada ponto no globo tem uma latitude e uma longitude. Né? Então, da mesma forma, o plano cartesiano. Você usa as coordenadas x e y para saber onde está o ponto, para localizar o ponto no gráfico. Ok? Bom, vamos entrar agora na parte de trigonometria. E para entrar na parte de trigonometria, vamos falar sobre triângulos, né? Porque, afinal de contas, nós vamos ver trigonometria no triângulo retângulo. Né? Então, os triângulos, eles são figuras geométricas das mais conhecidas e usadas pela humanidade. Desde a antiguidade até os dias atuais, fazemos uso de objetos triangulares. O triângulo é um polígono de 3 lados, 3 ângulos, né? Considerado o mais simples entre os polígonos. Né? É o menor polígono em número de lados. Não existe outro polígono com o número de lados menor que o triângulo. Não tem como, né? Para fechar o polígono precisa de pelo menos 3 lados. Então, o triângulo é o menor polígono em número de lados e ângulos. São 3 lados e 3 ângulos. Então, quanto aos lados, o triângulo pode ser equilátero. Quando ele possui 3 lados com a mesma medida. Se você medir esse lado e esse lado, você vai encontrar a mesma medida. São medidas congruentes. E ele possui também 3 ângulos congruentes, 3 ângulos com a mesma medida, ok? O triângulo isósceles, ele possui 2 lados com a mesma medida, 2 lados com a mesma medida e 2 ângulos também congruentes. Esses 2 ângulos aqui, esse e esse, têm a mesma medida, ok? O triângulo escaleno, ele possui 3 lados com medidas diferentes. Os 3 lados com medidas diferentes, ele é escaleno. Agora, quanto aos ângulos, o triângulo pode ser retângulo, por quê? Porque possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, que é esse aqui, é o ângulo da quina da porta, o ângulo da quina da mesa, o ângulo da quina da janela. Você vai encontrar esse ângulo aí muito aí na sua casa, tá? É o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, ok? Por isso o triângulo é retângulo, por conta do ângulo reto. Esse triângulo aqui é o acutângulo, por quê? Porque ele possui 3 ângulos agudos. 3 ângulos agudos, 3 ângulos menores que 90 graus, então por isso ele é acutângulo. E tem o obtusângulo por conta do ângulo obtuso. Esse ângulo aqui é obtuso, é um ângulo maior que 90 graus, então esse triângulo é obtusângulo por conta do ângulo obtuso. Mas o que interessa para a gente é esse triângulo aqui retângulo. Ó. Nesse triângulo você precisa identificar, você precisa saber quem são a hipotenusa e os catetos, tá? Então você precisa, olhou para o triângulo, você precisa saber qual lado é a hipotenusa, quais lados são os catetos. Você precisa saber disso, porque senão você não consegue resolver as questões de razões trigonométricas, porque as razões trigonométricas levam em consideração os lados do triângulo retângulo. Então esse triângulo aqui é o triângulo mais importante para a gente, é o que a gente vai estudar. Então a hipotenusa é o maior lado do triângulo, o lado de maior medida. Então esse lado aqui de maior medida é chamado de hipotenusa. E a hipotenusa ela está sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então ela está sempre de frente para o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é formado por 2 segmentos aqui, tá vendo? E o terceiro segmento que está oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, é o maior lado do triângulo retângulo. Aí os catetos. Os catetos são exatamente os lados
que formam o ângulo de 90 graus. Então, esses lados aqui, ó, do triângulo que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então, eu tenho a hipotenusa, que é o maior lado, e os dois outros lados são chamados de catetos. Aí muita gente pergunta, e cateto oposto, cateto adjacente? Isso aí depende do ângulo. A gente vai ver aqui daqui a pouco. Então tá aqui um triângulo bem desenhado, né? Bonito. Esse triângulo tem 3 lados, o lado A, o lado B e o lado C. Eu estou vendo aqui que o lado A é a hipotenusa, B e C são os catetos, o ângulo de 90 graus está aqui, a hipotenusa está oposta ao ângulo de 90 graus, está vendo aqui? Oposta, é o maior lado do triângulo retângulo, então o lado A é a minha hipotenusa, B e C são os meus catetos. E eu tenho aqui dois ângulos, o ângulo beta e o ângulo gama. Esse aqui parece um Y, mas é a letra gama, letra grega gama, e esse aqui parece um B, mas na realidade é a letra grega beta, a letra grega beta, tá? Então eu tenho o ângulo beta e o ângulo gama aqui e um ângulo de 90 graus. Eu quero lembrar vocês o seguinte, que todo triângulo tem, se você somar os ângulos internos desse triângulo, esse ângulo mais esse, vai dar 180 graus. Isso vale para qualquer triângulo, qualquer triângulo. Desenhou um triângulo aí no caderno, ele vai ter a soma dos ângulos internos igual a 180 graus, ok? Então, ó, se você observar esse triângulo, a hipotenusa é o A, né? O A é a hipotenusa, porque esse lado aqui está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o lado A é a minha hipotenusa. Os lados B e C são os catetos, né? Por quê? Porque eles formam o ângulo de 90 graus. Então, os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. E aí eu tenho os ângulos beta e gama. Beta e gama são ângulos complementares. Ou seja, se eu somar os dois vai dar 90 graus. Bom, eu falei agora há pouco que a soma dos 3 dá 180. Bom, se dá 180 a soma dos 3 e eu tiro 90 daqui, ó. Isso aqui é 90, né? Sobra quanto? Sobra 90. Então 90 graus é a soma desses dois aqui, ó. Então por isso eles são chamados de ângulos complementares. Então se você olhar, ver um triângulo retângulo qualquer, nós temos 3 triângulos retângulos aqui, você tem que saber identificar quem é a hipotenusa, quem são os catetos. Nesse triângulo de cima, a hipotenusa é esse lado aqui. Por quê? Porque está oposta ao ângulo de 90 graus. Então você tem sempre que saber que o ângulo de 90 graus é formado pelos catetos. Os catetos formam o ângulo de 90 graus. E a hipotenusa está oposta ao ângulo de 90 graus. E é o maior lado do triângulo retângulo. Então, a hipotenusa desse triângulo aqui é esse lado aqui. A hipotenusa desse triângulo aqui é esse lado aqui, porque esse lado aqui está oposto ao ângulo de 90 graus. A hipotenusa desse triângulo aqui é esse lado aqui, porque esse lado está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, agora a gente vai analisar o que é um cateto oposto, o que é o cateto adjacente, porque para definir se o cateto é oposto ou adjacente, eu tenho que ter como referência um ângulo. Só que aqui no triângulo retângulo eu tenho dois ângulos complementares, né? Dois ângulos agudos, dois ângulos menores que 90 graus e que somados dá 90 graus. Então, o ângulo beta e o ângulo gama. Então, quando eu for olhar se o cateto é adjacente ou oposto, eu vou ter que levar em consideração o ângulo. Por exemplo, ó, B é o cateto oposto ao ângulo beta. Então, você pode observar, o ângulo beta está aqui, o lado B, ó, é o cateto oposto ao ângulo beta. E B é o cateto adjacente ao ângulo gama. Se você olhar esse ângulo aqui, ó, o lado B ajuda a formar esse ângulo. Então, ele é o cateto adjacente ao ângulo gama. Ok? C é o cateto adjacente ao ângulo beta. Tá vendo aqui, ó? Esse lado aqui ajuda a formar o ângulo beta. Então, ele é o cateto adjacente ao ângulo beta. E é o cateto oposto ao ângulo gama. Se você olhar para o ângulo gama, ó, o lado C é oposto ao ângulo gama. Observe que o oposto do ângulo beta é o adjacente do ângulo gama. O adjacente do ângulo beta é o oposto do ângulo gama. Isso acontece porque os ângulos são complementares. Então, ser oposto ou adjacente depende do ângulo. Você tem que observar o ângulo para definir. Eu tenho aqui um desenho com 3 triângulos. Se você pensar,
você pensar só daqui para cá, é um triângulo, né? Se eu pensar daqui para cá, é outro triângulo. Se eu pensar daqui para cá, eu tenho o triângulo maior de todos. Ok? Então, o que eu quero que você observe é o seguinte: o segmento de reta FG é paralelo ao segmento de reta DE e é paralelo ao segmento de reta AC, ok? Se esses segmentos de reta são paralelos, isso significa que os três triângulos são semelhantes. Os três triângulos são semelhantes. Por quê? Porque se essa reta aqui é paralela a essa, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é igual a esse, tá? Esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo aqui é igual a esse, que é igual a esse, porque essas três retas são paralelas e são cortadas por uma mesma reta, ó, tá vendo? Então, esses triângulos aqui são congruentes. São congruentes, têm a mesma medida. Eu falei semelhantes, está errado, né? Os triângulos são semelhantes, mas os ângulos são congruentes. Esses ângulos aqui têm a mesma medida. Tem a mesma medida, ok? E esses ângulos aqui também têm a mesma medida, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse, que é um ângulo de 90 graus. Porque essas retas são paralelas. Então esse ângulo aqui... Então se você observar, os triângulos, todos os triângulos, esse maior e esse maior de todos, eles têm três ângulos com a mesma medida. Então eles são semelhantes. Ó, eu tenho um ângulo alfa que é comum aos três. Eu tenho esse ângulo que é igual a esse, que é igual a esse. E eu tenho esse ângulo que é igual a esse, que é igual a esse. Então, os três ângulos são iguais. Então, pelo caso ângulo-ângulo, né? Basta você observar que dois ângulos têm a mesma medida. Então, pelo caso ângulo-ângulo, eu posso afirmar que esses três triângulos são semelhantes. Observe o seguinte: quando os triângulos são semelhantes, você tem que gravar isso. Quando a gente fala que o triângulo é congruente, a gente está falando que um triângulo é congruente ao outro, a gente está falando que o triângulo é exatamente igual ao outro, tá? Quando a gente fala que o triângulo é congruente ao outro. Quando a gente fala que o triângulo é semelhante ao outro, a gente está falando, na realidade, que um dos triângulos é a redução do outro, ou a ampliação do outro. Se você observar, esse triângulo maior é a ampliação do triângulo menor e é a redução do triângulo maior de todos, tá? Então, figuras semelhantes são essas, são figuras que são uma ampliação, guardados as proporções necessárias, guardados os ângulos, uma figura semelhante à outra é uma ampliação da outra ou uma redução, Então aqui, esses três triângulos são na realidade triângulos semelhantes. Se eles são triângulos semelhantes, quando eu ampliei esse lado aqui, eu ampliei esse lado aqui para esse lado aqui, ó, tá vendo? Eu ampliei, não ampliei? Não aumentei? Da mesma forma que eu aumento esse lado, automaticamente esse lado aqui é ampliado para esse aqui na mesma proporção. Na mesma proporção. Da mesma forma que eu amplio esse para esse, ó, esse outro lado aqui também é ampliado na mesma proporção. Esse lado de baixo também é ampliado na mesma proporção. Então existe uma proporção. Isso me dá a condição de fazer comparações. É por isso que eu posso usar comparações. Eu posso dizer que FG está para DE, assim como BG está para BE. Entendeu? E a partir daí surgiram também as razões trigonométricas. Porque se eu fizer combinações aqui de razões, ó, então, ó, eu posso dizer que FG está para BG, ó, FG está para BG, assim como DE está para BE, tá vendo? DE está para BE. Então, na realidade, eu estou dividindo essa parte por essa, estou dividindo essa parte por essa, e os valores que eu obter serão iguais, da mesma forma que AC está para BC. Então, se eu dividir FG por BG, DE por BE e AC por BC, eu vou encontrar o mesmo valor. Eu coloquei aqui como Y, ou seja, um valor constante. Se você pensar um pouquinho, esse FG dividido por BG, na realidade, é o meu seno. Por quê? FG é o cateto oposto ao ângulo alfa. Ó. FG é o cateto oposto ao ângulo alfa e BG é a minha hipotenusa desse triângulo menor. BG é a hipotenusa, né? Então, quando eu divido o cateto oposto pela hipotenusa, na realidade eu estou encontrando o seno do ângulo. Então, isso aqui é o seno. Qualquer uma dessas razões aqui corresponde ao seno do triângulo aí.
E o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente, ó. BF dividido por BG, ó. BF dividido por BG. Então isso aqui é cosseno. Então se eu dividir BF por BG, ou se eu dividir BD por BE, ó, BD por BE, se eu dividir BA, esse segmento aqui, BA ou AB por BC, vai dar o mesmo resultado. Então essa aqui é a razão que a gente chama de cosseno do ângulo alfa, ok? Então, para qualquer ângulo agudo de um triângulo retângulo, temos o seno. O seno é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. O cosseno é a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. E a tangente é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, em nosso caso aqui, o seno vai ser, por exemplo, o seno de gama. O seno de gama vai ser C sobre A. O cosseno de gama vai ser B sobre A. E a tangente de gama vai ser C sobre B. Por quê? O seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ok? Então, ó, se você pensar no seno, seno de beta e o cosseno de beta estão aqui, ó. Seno de beta, se você olhar para o ângulo beta, o seno de beta vai ser o cateto oposto a beta, B dividido pela hipotenusa A, ó, B sobre A. O cosseno de beta vai ser o cateto adjacente, C sobre a hipotenusa, então vai ser C sobre A. Ok? O seno de gama, ó, a gente já viu aqui, seno de gama é C sobre A, cateto oposto a gama, dividido pela hipotenusa, e o cosseno de gama vai ser B sobre A, que é o cateto adjacente a gama, dividido pela hipotenusa. Se você observar, ó, o seno de beta é o cosseno de gama. O seno de gama é o cosseno de beta. Ó, seno de gama, C sobre A. Cosseno de beta, C sobre A. Então, o seno de gama e o cosseno de beta são iguais. O cosseno de gama e o seno de beta também são iguais. Por quê? Porque beta e gama são ângulos complementares. Quando os ângulos são complementares, quando eles somam 90 graus, eles têm o seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. Por quê? O cateto oposto de um é o cateto adjacente do outro, né? E a tangente? Tangente de beta, cateto oposto, cadê? Cateto oposto, ó, tangente de beta, ângulo beta, cateto oposto B dividido por C, que é o cateto adjacente. E a tangente de gama vai ser C sobre B, ó. Observe que na tangente eles invertem, né? A tangente de beta é B sobre C, a tangente de gama C sobre B. Aqui não entra hipotenusa na tangente, entra hipotenusa aqui no seno e no cosseno. Ok? Então vamos a um exemplo aqui básico. Observe o triângulo retângulo a seguir e calcule os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo θ. Então eu tenho o ângulo θ aqui. E aqui não tem valor nenhum, mas esse triângulo está escrito num quadriculado. Então eu posso contar as quadrículas aqui e eu vou considerar como unidades. Então, ó, quadrícula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6 quadrículas, ou seja, tem 6 unidades. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadrículas, 10 unidades. Então eu posso dizer que o meu cateto oposto aqui tem 6 unidades, né? E o meu cateto adjacente tem 10 unidades. Só que eu não tenho a hipotenusa, né? E ele está pedindo para calcular os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo θ. Para eu calcular o seno e o cosseno, eu preciso da hipotenusa. E eu não tenho o valor da hipotenusa, porque aqui não tem como contar as quadrículas, né? Então eu preciso calcular o valor da hipotenusa. Como é que eu vou calcular o valor da hipotenusa? Eu vou usar o conhecido, famoso Teorema de Pitágoras. Então o Teorema de Pitágoras me diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então você vai imaginar que esse A aqui seja a hipotenusa, ó. Esse A é esse lado aqui do triângulo, o B é esse lado do triângulo, o C é esse lado do triângulo. Então, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui é o Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu substituir aí o valor de B e C, que eu já sei, porque aqui é 10 e aqui é 6, então eu vou ter
ao quadrado igual a 10 ao quadrado, porque b está elevado ao quadrado, 6 ao quadrado, porque c está elevado ao quadrado. 10 ao quadrado vai dar 100, 6 ao quadrado vai dar 36, então vou ter a ao quadrado igual a 100 mais 36, a igual a raiz de 136, ou a igual a 2 raiz de 34. Se a gente fatorar esse 136 aqui, a gente vai dar uma simplificada no nosso radical aqui. O 4 vai sair da raiz, vai virar 2 aqui do lado de fora, e vai ficar o 34 na raiz, porque 34 não tem raiz quadrada exata, né? Então eu vou ter que a hipotenusa é 2 raiz de 34. Bom, eu já tenho a hipotenusa, agora eu posso calcular o seno e o cosseno, porque o seno e o cosseno dependem da hipotenusa, né? Então vamos calcular o seno. O seno vai ser cateto oposto, esse lado aqui, sobre hipotenusa. Então vai ser 6 sobre 2 raiz de 34 que a gente acabou de achar. Eu posso simplificar essa fração, divido tudo por 2 em cima e embaixo. Se eu dividir em cima por 2 aqui vai dar 3. Se eu dividir por 2 aqui vai desaparecer esse 2. Então eu vou ter 3 sobre raiz de 34. Eu ainda tenho um probleminha aqui, eu preciso racionalizar isso aqui, porque eu não posso ter radical no denominador, né? Isso aqui é um número irracional, eu não posso ter um número irracional no denominador, eu vou racionalizar. Como é que eu racionalizo? Eu multiplico pela própria raiz. Só que se eu multiplicar embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Então vamos lá. Multiplicando embaixo e em cima por raiz de 34, eu vou ter em cima 3 raiz de 34 e embaixo eu vou ter raiz de 34 ao quadrado, que aí eu vou cortar o expoente com o índice e vou ter 34. Então vou ter no final seno de θ igual a 3 raiz de 34 sobre 34. Pronto, achei o seno. Vamos achar agora o cosseno. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que a gente já sabe que é 10, sobre a hipotenusa que a gente calculou, 2 raiz de 34. De novo, eu vou simplificar aqui, ó, por 2, aqui vai dar 1, né? Então não vai aparecer nada aqui. E aqui vai dar 5, vai ficar 5 sobre raiz de 34. E agora, de novo, eu racionalizo, multiplico pela raiz. Então, no final, eu vou ter cosseno de θ igual a 5 raiz de 34 sobre 34. A tangente é o mais fácil de todos, né? Eu vou dividir o cateto oposto, que é 6, pelo cateto adjacente, que é 10. Então, 6 dividido por 10. Eu posso escrever isso na forma decimal, vai dar 0,6. Ou posso simplificar também essa fração aqui, né? Simplificando por 2, eu vou ter 6 dividido por 2 vai dar 3 em cima. 10 dividido por 2 vai dar 5. Eu vou ter 3 quintos, que é a tangente de θ. Então, agora eu tenho seno, cosseno e a tangente de θ, como a questão pediu que a gente calculasse. Olha, existem ângulos conhecidos como ângulos notáveis ou arcos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá? E você você na realidade tem a obrigação de saber quem são o seno, cosseno e a tangente desses ângulos de 30, 45 e 60 graus. Você sabe? Pois é, se não sabe, você saiba que você tem a obrigação de saber. Quando você vai fazer o Enem ou o concurso, enfim, todas as questões lá, eles não dão o ângulo de 90, o seno dos ângulos de 30, 45 e 60. Por quê? Eles consideram que você sabe quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Então existe um macetezinho para a gente chegar a esses senos, cossenos e tangentes dos ângulos de 30, 45 e 60. O macete é esse, ó. Você coloca numa tabela dessa forma aqui, seno, cosseno, tangente, tá vendo? E aqui 30, 45 e 60, nessa ordem, tá? Então aqui, ó, seno de θ, cosseno de θ, tangente de θ, e aqui os valores para θ, 30, 45 e 60. E aí você faz da seguinte forma, ó, você conta 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dessa forma aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Beleza? Então, de novo, você vai contar, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Depois você vai fazer todos sobre 2, ou seja, você vai escrever o 2 aqui embaixo, você vai formar uma fração, tá? Todos os números sobre 2, então, todos sobre 2. Tá aí. Formei fração aqui, em todos os quadradinhos aqui eu tenho uma fração, tá? Em todas as células dessa tabela aqui, dessa planilha eu tenho uma fração, ok? Feito isso, eu vou colocar uma raiz quadrada onde não tem 1.
Então aqui tem 1. Onde tem 1 eu não vou colocar raiz. Mas onde não tem, por exemplo, aqui, ó, aqui é 3/2, né? Então onde não tem 1, eu vou colocar uma raiz quadrada. Então eu vou colocar a raiz quadrada aqui, ó. Pronto. Eu já descobri quais são os valores do seno e do cosseno de 30, 45 e 60. Ó, seno de 30 é 1/2, ou meio. Seno de 45, raiz de 2/2. Seno de 60, raiz de 3/2. E o cosseno? Cosseno de 30, raiz de 3/2. O cosseno de 45, raiz de 2/2. E o cosseno de 60, meio. Agora, para calcular a tangente, é só eu dividir o seno pelo cosseno. Ou seja, se eu dividir meio por raiz de 3/2, eu vou encontrar a tangente de 30. Então, dessa forma, dividindo, ó, eu tenho que a tangente de 30 é raiz de 3/3. A tangente de 45 vai ser 1. E a tangente de 60 vai ser raiz de 3. Dessa forma, com esse macete, eu consigo aí o seno, cosseno, a tangente de 30, 45 e 60. Fácil, fácil. Muito fácil, né? Olha, existem algumas relações aí que é importante a gente frisar. Primeiro, essa que eu acabei de usar, que a tangente de beta é igual ao seno de beta dividido pelo cosseno de beta, tá? Então, a tangente de um ângulo é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Isso aqui é uma relação importante. E tem também a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Ou se você preferir, seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado, ou cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado, porque você passa esse aqui para cá, ó, é só manipulação de equação, não tem problema nenhum. Então a relação fundamental da trigonometria me dá a condição de fazer o seguinte: se eu tiver o valor do seno de um ângulo, eu posso achar o valor do cosseno desse ângulo, simplesmente usando essa relação fundamental da trigonometria. Ok? Bom, gente, eu gostaria de agradecer pela atenção e qualquer coisa é só entrar em contato aí comigo. Se tiver dificuldade para fazer as atividades, pode entrar em contato que a gente vai ajudar, tá bom? Um abraço a todos.